Edmundo, cara, ontem eu até assisti uma boa parte da coletiva do Barbieri. Eu não gostei de algumas coisas, tá? Primeiro, ele não assumiu o erro do primeiro jogo, do primeiro jogo não, no segundo jogo contra o Flamengo, né? Em que ele não colocou o Rodrigo. Perguntaram para ele, falaram: Barbieri, você acha que foi um erro você ter colocado o Rodrigo? Ele: não acho que foi um erro, mas não aconteceu o que eu imaginei. Foi um erro, tá, gente? Eu acho que, na minha opinião, tem que assumir erros, o Barbieri. Eu acho que tudo na vida você evolui quando você assume erros, corrige e vai embora. A torcida não vai cobrar isso se ele falar: realmente eu acho que eu errei, tentei corrigir. E o que acho que o Juninho falou, realmente hoje o Vasco tem um time competitivo, né, Edmundo? Mas, por exemplo, cara, por que não usar o Figueiredo na frente, cara? Porque não existe mais o Figueiredo na frente. Figueiredo, no campeonato na Copa São Paulo, foi artilheiro, jogava lá na frente, etc. Depois recuaram porque tinha que colocar ele no time titular. Por que essa insistência sempre com o Ignaldo, que prefere jogar pela ponta? Por que não tentar o Figueiredo? Você não acha que tem esse problema também, de repente, do Barbieri, algumas teimosias ele tem mostrado aí durante essas partidas, cara? Cada um enxerga o jogo de uma maneira, eu respeito a maneira com que ele enxerga, mas eu respeitar e concordar é uma diferença muito grande. Respeito, mas não concordo. Eu acho que ele vê o jogo completamente diferente de mim. E o fato de ter alguns jogadores no elenco dá uma obrigação. Ontem não tinha o porquê o Nenê entrar, assim, na minha modesta opinião. Verdade. Entrou para bater as faltas para dentro da área. Mas bater quando ele bota o Nenê também, ele já tinha visto que a vaca já tinha ido para o brejo, já, sei lá. Acho que já estava aquele clima de fim de festa, mas não tem justificativa mesmo, não. Tudo bem, mas eu concordo com você, Juninho. Mas ele vai mudar o jogo? Não vai. É o que o Gui está dizendo. Mas a minha experiência de futebol me faz entender que se eu não boto o Nenê em campo, a pressão vem em mim. Se eu boto o Nenê em campo, a pressão vai nele. Então, assim, estou falando isso porque eu adoro o Nenê, mas acho que deu. Obrigado. Vai com Deus. Vamos para frente. Ou então fica aqui como diretor, entendeu? O Léo, como é que é o nome? Léo o quê? O lateral direito lá. Não, lateral direito. Piton? Léo. Lucas Piton? Não, Lucas Piton. O lateral direito que se aposentou é diretor lá no Vasco. Ah, o Léo Matos. Se o Léo Matos pode ser qualquer um, com todo respeito ao Léo Matos. Ele não tem história nenhuma com o Vasco. Jogou 2 Série B e mal. Enfim, bota ele lá, diretor, pô. Se é para ser gente boa. Jogar não dá mais, cara. Não dá. Infelizmente, não dá. Todo atleta tem começo, meio e fim. Mas quando você olha para o banco, você fala: vou eu? Não, vou botar o escudo. É simples, é muito simples. A vaca já foi para o brejo, vou botar o Nenê. Porque depois ele ia ser questionado. Mas o Vasco estava perdendo e você não botou o Nenê? O Nenê não vai mais fazer a diferença. Infelizmente. Gostaria que isso fosse possível. E aí, quando você põe o Nenê, você deixa de pôr um outro jogador. E aí, no caso do Figueiredo, podia ter entrado e poderia ter dado alguma coisa em prol do Vasco. Eu acho que não precisa quantidade. Eu acho que se tiver que contratar, tem que ser de qualidade. Quantidade nós já temos. Eu estou com o Juninho, tem pelo menos uns 40 moleques lá esperando a oportunidade de ser titular nesse time, de jogar ou de compor o elenco. O que precisa é um diferente. É alguém que venha e chame a responsabilidade e que faça o time jogar de forma diferente, de forma mais ofensiva, mais criativa, que entregue um número de gols por ano, que faça que bata pênalti, sei lá, não sei, que bata falta, apesar do Pumita ter batido bem ontem a falta. Eu acho que falta um jogador cerebral, um jogador diferenciado. O orgânico funciona. Né? Eu acho que o Barbieri está tendo a grande oportunidade da vida dele. Os holofotes estão muito acesos em cima do Barbieri, até pela
pelos bons jogos que ele fez contra os grandes, a vitória no primeiro jogo contra o Flamengo. Mas ele tá nervoso, está assustado com a repercussão do fato de dirigir o Vasco. Porque técnicos absorvem erros, admitem erro, devem admitir os seus erros. E o erro está muito claro. Eu quero tirar o Rodrigo e botar o Galassi. 2 jogos depois, o Galassi nem no banco, ou no jogo seguinte, nem no banco. Então, quer dizer, eu errei, cara. Eu pensei, vou trazer um cara ali para ajudar na marcação, eu vou trazer o Andrei para iniciar as jogadas, que ele tem um bom passe, tem um passe melhor do que o do Rodrigo. Mas isso não funcionou, porque você deixou o Andrei bem distante do gol, né, do gol adversário, e ele tem características de chegar à frente e fazer gols, embora não tenha feito nesses jogos que ele jogou. E você perdeu o Pitbull, né? Aquele cara de marcação. Ontem, de novo, pode ter coincidências. Hoje teve a notícia de que o Arrascaeta foi cortado da seleção uruguaia. Pode ser que ele tenha entrado machucado e não tenha jogado bem, mas ontem, de novo, com a presença do Rodrigo em campo, o Arrascaeta não jogou, ao contrário do último clássico entre Vasco e Flamengo. Então, nos faz entender que a presença do Rodrigo ali ela é fundamental, ela é importante. Agora, daí para frente, André precisa melhorar, o Jair precisa melhorar, Alex Teixeira precisa melhorar, né? Alguns atletas precisam melhorar, principalmente na construção de jogo e na assistência ao centroavante. Porque o centroavante, que a bola não chega para ele morre de fome. E aí ele vai, só para terminar, ele vai e se expõe naquela penalidade na quinta-feira, desperdiça o terceiro pênalti consecutivo e vira vilão, né, de uma história que ainda nem começou, do Pedro Raul com a camisa do Vasco. Ô, Juninho, inclusive eu tô vendo algumas mensagens aqui, né? Tô vendo bastante gente criticando, por exemplo, aqui o Rodrigo, inclusive. Ó, Yuri Lara e Bruno Gomes eram melhores que o Rodrigo. Cara, mas tem uma coisa, né? Que eu acho do Rodrigo, cara. O Rodrigo é um menino de 20 anos de idade e todo mundo me parece que esqueceu disso, cara. Por quê? Porque o Vasco tá contratando bem, sim, legal. O Léo Pelé, Piton, Lucas Piton, tem alguns jogadores, o próprio Bumita. O Capasso, acho que ainda tem uma adaptação, a gente tem que esperar um pouco para falar se ele realmente vai se adaptar ou não ao futebol brasileiro. Mas, cara, você não acha, Juninho, que é muito perigoso o que está acontecendo hoje no Vasco da Gama, com a pressão em cima de tantos meninos? Você não acha que o Vasco tem que ir para o mercado, como o Edmundo falou, para resolver o problema, não para ficar, vamos investir no futuro? Pô, não é bolsa de valores o Vasco da Gama hoje, cara. Infelizmente, cara, tem que pegar para resolver, para não ter problema na Série A. Eu até acho que esse time, ainda assim, depois de tudo que aconteceu, fica entre os 10 do brasileiro, na minha opinião. Acho que dá até para, de repente, com uma evolução aí, 2 meses e pouco de trabalho só, beliscar uma Libertadores da América. Ainda acho isso, mas você não acha que isso pode dar ter uma pressão muito maior do que o necessário para esses meninos? Eguinaldo, o próprio Figueiredo, cara, o Figueiredo, Gabriel Peck, que já estão sendo criticados pra caramba, né, Juninho? Cara, então, primeiro sobre o Vasco ficar na primeira parte da tabela, eu acho que o Vasco hoje tem um time ali. Eu vi alguém postando hoje no Twitter que se você pegar no Brasileirão, hoje o nível tem ali 5 ou 6 que estão no nível um pouquinho maior, mas se você pegar ali do 7º ao 17º, é todo mundo no mesmo bolo. Acho que o Vasco tá nesse bolo aí, tem um time que pode ficar ali na parte de cima, mas se der alguma M no meio do caminho, a coisa pode desandar e brigar embaixo. Eu acho que o Vasco tem um bom time, mas, cara, nenhum desses jogadores que estão aí vão aguentar jogar os 38 jogos. Então, tipo, o Lucas Piton tá muito bem na lateral esquerda. Uma hora ele vai estar suspenso, uma hora ele vai estar estourado, não vai poder jogar. Vai entrar quem? Vai entrar o Paulo Vitor, que, com todo respeito ao garoto, nas vezes que ele entrou, não correspondeu. Acho que não tem um nível de uma Série A. O Pumita, se não jogar... Até veio um cara do Atlético Mineiro, né, o Paulo Henrique, para reserva. A zaga, ainda o Léo Pelé não jogava, vai botar o Anderson Conceição, que, tem o maior respeito por ele, que é um cara que foi capitão na Série B ano passado, roeu o osso, mas que, ano retrasado, ele estava no Cuiabá e já não jogou uma Série A pelo Cuiabá porque não aguentava uma Série A.
Então, assim, eu acho que o Vasco precisa ainda de algumas peças, precisa olhar com carinho para o banco de reserva, porque quando a coisa aperta, quando o Barbieri precisa mudar o time, não tem opção, só tem a molecada. E sobre o Rodrigo, cara, o Rodrigo era um jogador que, se a gente tivesse... Nas lives que a gente fez aí antes de começar o campeonato, cara, ninguém nem citava o Rodrigo como um jogador que vai ser utilizado. Então, assim, ninguém contava com o Rodrigo. Era um moleque da base que estava ali e tal. Eu acho que ele apareceu muito bem. E a gente até disse aqui, né? Ele foi bem, mas falhou em 2 gols do Flamengo. E, cara, é um moleque de 19, 20 anos, então é normal, ele vai oscilar. Acho que o Rodrigo se mostrou um cara importante para o elenco do Vasco. Ele vai ser importante durante a temporada. Mas eu acho que não dá para botar nele a responsabilidade de ser ele o camisa 5 do Vasco, porque uma hora, apesar de ele ter jogado bem pra cacete, ele foi decisivo numa falha que resultou num gol e que prejudicou a classificação do Vasco. Óbvio que ele não tem culpa na eliminação, etc e tal, mas é nessas horas que a gente vem naquilo que precisa de jogador para definir, né? Precisa de um cara mais cascudo ali para a posição. Parece que o Vasco está buscando aí esse colombiano do Boca Juniors, parece que a coisa está evoluindo, mas enfim... Não concordo com as críticas exageradas acima do Rodrigo, porque era um cara que a gente não esperava que agora, que no meio de março, a gente já falasse que o Rodrigo tem condição de brigar por uma posição no Vasco. O Rodrigo fez um bom campeonato carioca, o Rodrigo apareceu bem. Então, acho que é um jogador que o Vasco ganhou, né? Um moleque que a gente ganhou para poder contar aí para o restante da temporada. O Peck, cara, mais uma vez, ele começa muito bem no estadual e depois, já na parte final, quando chega os jogos grandes contra os grandes, ele não consegue ter a mesma desenvoltura ali contra os pequenos, mas eu acho que o Peck vem assim no mesmo caminho, cara. O Peck não é jogador para ser o titular do Vasco, o Peck é para ser uma opção, e vai ser uma opção importante. É um cara que foi importante ano passado na Série B, na reta final, ajudando em pontos decisivos ali, foi importante aí no Campeonato Carioca, mas eu acho que para uma Série A, não dá para botar a responsabilidade em cima do Peck, em cima do Figueiredo. Esses moleques eu acho que tem que ser opção, cara. A base, você olha para... Pô, deu ruim aqui, vamos puxar aqui para ser uma opção, não dá para contar com os caras para resolver o problema, senão você acaba queimando aí a molecada. E isso é ruim até para a própria 777, né? Porque, pô, é óbvio que eles têm o interesse de pegar jogador da base, evoluir, vender, é um ativo do clube, fazer uma grana. Mas o Rodrigo, por exemplo, cara, o Rodrigo vai evoluir muito mais se ele tiver um time bom para jogar com ele. Se ele vale X hoje, pô, o Vasco brigou, foi para a Libertadores, etc e tal, um Rodrigo, um Peck, um Figueiredo que valia X, jogando num time bom vai valer 2x, porque pô, foi campeão, pegou uma vaga na Libertadores, foi importante, teve uma temporada boa. Então acho que até para você evoluir os garotos, você precisa de gente mais cascuda ali do lado para ajudar nessa evolução aí da molecada.